Um deus de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos à Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidade, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Estou aqui hoje acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. E estamos aqui juntos para falar sobre o seguinte tema. Vivemos na era da desglobalização? Esse nosso tópico é um tópico com certeza informado pelas notícias mais recentes, mas ele tem as suas raízes aí há alguns anos atrás, né? A globalização ele foi um grande tópico na década de 90, nos anos 2000, entre as ciências sociais, mas se espalhou para além dos círculos acadêmicos, né? Porém, desde o início, desde o pico da sua popularidade, a globalização já causava controvérsias, né? Já em 1999, o sociólogo britânico Anthony Giddens defendeu, né, o conceito da globalização, mas falou também dos seus céticos e dos críticos da globalização. Enquanto alguns duvidam, né, que o mundo tenha de fato mudado a tal ponto que a gente precisa de um novo conceito para falar dele, ou seja, duvidam do fato da globalização, outros criticam, né, essa globalização tanto quanto um projeto político, quanto como um fato consumado, como um estado de coisas, né? Em outras palavras, a globalização produz os seus descontentes. Movimentos de alterglobalização, por exemplo, emergiram ao longo dessas décadas para condenar os efeitos nocivos da globalização, pelo menos no seu aspecto econômico, né? Especialmente no que diz respeito ao quesito ambiental e à proteção de modos de vida locais que são ameaçados pela expansão do mercado capitalista em sua face financeira, né? Não obstante, esses movimentos alterglobalistas, né, valorizam a cooperação e a interação global em prol de um mundo melhor, né? Por outro lado, a gente tem também movimentos étnicos, nacionalistas ou até mesmo supremacistas que emergem com uma retórica antiglobalista, né? A gente vê, por exemplo, né, no pensamento do Olavo de Carvalho, que já faleceu, e no atual presidente Donald Trump, como exemplo também, né? Para esses, né, os grandes males da sociedade contemporânea resultam, né, ou de um suposto concerto de organizações e elites políticas nefastas, né, ao redor do mundo, ou do enorme influxo de pessoas, né, imigrantes, refugiados e de bens que fluem do terceiro mundo para o primeiro mundo, né? Essa retórica antiglobalista, né, partilha de uma visão também cética e negacionista em relação aos problemas climáticos e ambientais e rejeita também a percepção correlata aí de um mundo interconectado e interdependente, né? Para esses, a solução, então, seria desglobalizar, reforçar as barreiras étnico-nacionais, reforçar as fronteiras, né, ou fechá-las, em última instância, né? Tudo isso nos coloca, então, diante da questão. A gente está diante de um momento de desglobalização, um momento que já estava sendo fecundado há alguns anos e agora parece encontrar um novo ápice, um novo momento de evidência na esfera pública, né, internacional. O mundo globalizado está em vias de terminar, ou ele perdeu simplesmente a sua força enquanto imagem política, né, e sociocultural. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. A mesa está aberta. Acho que você fez bem em começar trazendo um pouco essa questão da definição que é globalização, não é? Eu acho que o Giddens faz uma leitura da globalização quase se fosse assim, o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo e a globalização, né? Eu acho que os franceses sempre foram mais prudentes de preferir usar o termo mundialização do que globalização, sabe? No sentido de que acho que a mundialização talvez guarda mais o sentido de humanismo, né? Mundialização, de mundo, sentido de mundo. Tem um sentido também, talvez no francês, que se fala sobre globalização, que tirando de lado a parte da mundialização, que o Sérgio Latouche trabalhou muito, vocês devem se lembrar, sobre a ocidentalização do mundo. A ideia de ocidentalização do mundo. Nos anos 80, o Latouche tem muitos livros sobre a ocidentalização, da uniformização planetária. Eu acho que a ideia de ocidentalização já é interessante porque ela traz a questão assim, o desenvolvimento do capitalismo ocidental a nível planetário, né? A globalização dá a ideia de que é um fenômeno global, histórico, ou mais que histórico, que brota por todos os lados, né? Claro, tem o capitalismo por trás, o capitalismo como se fosse um fenômeno meio unitário, que vai se expandindo e vai globalizando todas as sociedades,
Eu vejo muito essa ideia de globalização, tradicionalmente, que se vendeu muito no Brasil nos anos 90, muito ligada à questão do colonialismo, da colonização planetária. Né? Assim, é uma justificativa da colonização planetária. O mundo está se globalizando, significa que todas as culturas e grupos étnicos e países têm que se subordinar a essa dinâmica do capitalismo, não se diz nem ocidental, do capitalismo. Então, essa dinâmica da globalização, essa leitura da globalização, muito comum no Brasil, eu acho que está muito ligado a uma questão do colonialismo. E eu acho que a gente hoje poderia já atualizar, dizendo ligado ao colonialismo e ao imperialismo. Né? Por quê? Porque eu acho que até o imperialismo inglês, nos anos 40, era difícil falar de globalização. Né? O Império Britânico está presente na Austrália, por aqui, por ali, mas tem lugares que não está, na América Latina não está. Então, era difícil falar de globalização como uniformização. Eu acho que essa ideia de uniformização é mais um modelo do imperialismo norte-americano, do pós-Segunda Guerra Mundial, com essa ideia de instalação de indústrias nos países, nas regiões colonizadas. Então, não é só relação exportação de matéria-prima e importação, também implantação de indústrias e indústria de serviços, de manufatura dos sistemas periféricos, seja para exploração mineral, etc., ou seja, bem para a produção de bens duráveis e não duráveis, como no Brasil, siderúrgica, automóveis, etc. Então, acho que aí outra discussão sobre globalização que é mais ligada à ideia de uma modernização. Então, a ideia de modernização central e periférica, ou seja, há uma dança de conceitos aí ambivalentes que não dão conta da complexidade do fenômeno do sistema mundo. Aí eu gosto mais da ideia do Brodel, quando o Brodel vai trazer a ideia do sistema mundo, e o Wallenstein também, porque você fala de subsistema mundo, você fala de subsistema mundo. Aí me parece que sistemas centrais, sistemas periféricos, eu acho que aí você começa a dar uma digamos assim, são conceitos múltiplos, convergentes, e que dão conta da complexidade dos fenômenos culturais e históricos no planetário. Então, a gente sai dessa ideia de uniformização planetária, gerada pela ocidentalização do mundo, pelo capitalismo ocidental, e dá conta da complexidade de situações em que o capitalismo se desenvolve de uma maneira mais soft, ou mais mercado competitivo, ou com influência do Estado. Uma vez na China, ou no Japão, ou na China ou na Rússia, ou em outros países árabes também, presença do Estado, da organização da economia e do mercado, e diferente do capitalismo ocidental, de base norte-americana. Então, assim, primeira rodada, eu acho assim, que tem uma diversidade de conceitos e noções que complicam a situação no entendimento do que está acontecendo nesse momento presente a nível mundial. Eu acho que o conceito do mundo da mundialização hoje nos permite ter um entendimento mais complexo do capitalismo no seu pluralismo, como se diria, sistêmico, e também dá conta, através dessa diversidade de sistemas mundo co-presentes dentro do sistema global, melhor entender as zonas periféricas, como a América Latina, como elas podem ter saídas possíveis, até quanto elas têm certa autonomia para reconstruir outras modalidades, outras possibilidades históricas ou não, ou ficam dependentes do que acontece com as grandes potências mundiais. Por aí. Então, grandes potências mundiais, capitalismo de Estado, capitalismo de mercado, e na periferia os sistemas vão tentando buscar saídas que deem conta dos elementos culturais mais particulares, mas também dessas tendências tendências imperialistas, dessas tendências das grandes potências mundiais na organização do sistema mundo. Entre dependência e autonomia, onde é que fica as possibilidades da América Latina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para todos nós aqui, dentro desse contexto de desorganização, ou que é o último conceito que eu gostaria de chamar a atenção, o conceito de desglobalização. Na verdade, o conceito de desglobalização tem a ver com o conceito de globalização, mas certamente ele já estava presente aí através, se você usasse a ideia de sistema mundo, você já via vários sistemas mundos paralelos. Eu acho que o que acontece agora é que o conceito de globalização como ideologia, como dispositivo ideológico de uniformização, ele não está dando mais conta da complexidade do sistema mundo.
Eu acho que eu só complementaria alguns pontos. Eu acho que a gente, quando vai falar de globalização, quando fala fim da globalização, talvez fim da globalização como ideologia, né? Como sendo um destino, um desejo, independente como se fosse claramente uma consequência favorável, um destino da humanidade. Eu acho que esse momento da ingenuidade já acabou. E talvez esteja agora num momento mais drástico desse tipo de enfraquecimento da ideologia da globalização. Um segundo ponto, mas também quando se fala de globalização como processo, eu acho que tem a globalização como processo do ponto de vista da mundialização dos mercados, e da própria, não só dos mercados, mas acho que dos sistemas técnicos científicos. O mercado é um deles, mas também da tecnologia, dos dispositivos mais diversos de transporte, comunicação. Isso é um processo que eu tenderia a dizer que, de um lado, existe um processo possível, eu acho que não está claro, de desglobalização, com a ascensão, por exemplo, de Trump nos Estados Unidos e os movimentos dessa nova direita, de uma direita radical em todo o mundo, de um processo de dizer temos que desglobalizar. E, nesse caso, hoje, no contexto mundial, isso é um retorno do Estado-nação pela via da direita e não da esquerda. Né? Um Estado-nação compreendido numa lógica securitária, numa lógica caracterizada por um discurso racista, xenófobo. Então, quando se fala desse processo de desglobalização, retoma um debate que na sociologia foi feito na década de 80 sobre globalização e Estado-nação. Até há pouco tempo, isso é o tempo todo debatido no campo da sociologia, e hoje em dia no espaço público, né, ganha-se muito força essa ideia de que o Estado-nação, efetivamente, ele não é dispensável. Durante um tempo, pensando um pouco do Marcelo Gauchet no contexto francês, quem falava Estado-nação era visto como de direita, como não esquerda, porque a esquerda, durante um tempo, ela foi, no contexto europeu, acho que achei americano diferente, como sendo uma esquerda muito voltada para o discurso globalista, né? E dispensando, digamos, o Estado-nação como sendo um elemento relevante, apostando mais na sociedade civil mundializada, em movimentos internacionais, transnacionais. E hoje em dia está se retomando essa ideia de, calma aí, o dispositivo do Estado-nação ele é importante para compor uma ordem política. E eu acho que a esquerda latino-americana ela sempre teve uma relação um pouco mais estreita nesse caso, mesmo no processo de globalização, com o Estado-nação. Aí tem diferenças de culturas de esquerda. E isso é um ponto importante. Então, quando se fala de desglobalização ou de enfraquecimento da globalização, como retorno do Estado-nação, hoje em dia muito pela linha da direita, e a esquerda, tem alguma esquerda populista que traz isso, pensando, por exemplo, Mélenchon na França, que é um certo tipo de populismo de esquerda, mas a esquerda ela é associada hoje em dia, curiosamente, mais à globalização do que a direita que ascendeu. Isso é uma coisa curiosa, quando você pensa em movimentos internacionais. Sobre esse ponto, quando você fala, por exemplo, na dimensão da economia, toda essa política tarifária do Trump poderia apontar para uma desglobalização, né? Uma política de protecionismo dos estados e tudo mais. Se isso vai durar, eu não sei, né? Porque existe também um processo de mundialização efetiva dos mercados e dos fluxos, de uma forma também que há uma resistência muito grande para esse tipo de movimento. O próprio Trump ele recuou. Eu acho que o que está muito em debate nesse caso, e isso toma a questão do imperialismo, é que aquilo que entendemos como globalização, né, no sentido mais de mundialização dos mercados, esteve associado a um ator estatal nacional, Estados Unidos da América. As mesmas regras que estabeleceram no processo de mundialização, esse ator, durante que nas últimas décadas, né, foi um protagonista dessas instituições, ele se viu hoje em dia como sendo prejudicado por esse processo de globalização. E não é por acaso que a gente fala de globalização, pensando também como que o próprio Estados Unidos da América entra como um ator de desmontagem desse sistema de globalização. A partir do momento que uma China, por exemplo, dentro desse processo, se mostrou como tendo mais vantagem do que os Estados Unidos na competição internacional. Então, uma parte dessa questão do movimento tem a ver com interpretar qual lugar dos Estados Unidos no mundo, seja como um ator imperialista disfarçado,
como defensor de instituições enquanto atendia aos interesses nacionais, e seja como ator mais imperialista escancarado, como a gente vê hoje no contexto geopolítico, em que ele percebe que o jogo já não mais o beneficia e tenta, de alguma forma, fazer um contramovimento. Mas, nesse sentido, o processo de mundialização ele é um fato existente hoje em dia do ponto de vista do mercado, e um processo de desfazimento da dispersão das cadeias produtivas não é uma coisa que depende somente de vontade política, né? É um processo muito, muito dramático, muito complexo. Eu não sei para onde que isso vai. Considerando que também é próprio mundo universitário, extremamente globalizado, isso aponta o segundo ponto, que é a globalização como um processo cultural. Eu acho que, nesse caso, não existe o processo de desglobalização. Existe o processo, talvez, com as tecnologias de informação e comunicação, com as interinfluências mútuas, uma ampliação da globalização, no sentido até de descentramento e policentração do processo de globalização. As influências que vêm agora de diversos cantos do mundo, não somente centradas em um ou dois países, um processo, talvez, de efetiva globalização cultural em curso, que ocorre hoje no mundo, que está associado também à indústria do turismo e aos processos de imigração. Um exemplo, uma coisa, digamos, pegando o conceito de Giddens, a gente está numa fase ainda mais drástica da compressão espaço-tempo, né? dessa deslocalização espaço-tempo e a possibilidade, né, por meio das tecnologias, de seja deslocamentos rápidos espaço-temporais, seja de vivência de espaço-tempos diferentes, o uso dessas tecnologias. Isso é uma acentuação do processo de globalização. Diversos instrumentos tecnológicos também hoje em dia permitem processos muito da microeconomia, por exemplo, cartões de crédito internacionais, diversos serviços financeiros que existem, serviços também de empresas, são hoje em dia transnacionais. E isso só se acentua hoje em dia. Não existe nenhum processo de regressão nesse sentido. São fatores que apontam para não. A gente está tendo um processo, sim, de acentuação da globalização. Um diplomata que teve aqui numa conversa que a gente teve no Conversa Ateliê, ele apontou um discernimento interessante dele sobre a macroglobalização e microglobalização. A macroglobalização talvez esteja em questionamento, mas o processo de microglobalizações são muito acentuados e não são fluxos controláveis facilmente por atores políticos. Um exemplo, só para terminar essa primeira fala. Você vai hoje em dia para Paris, né? Paris, hoje em dia, é multicultural e até muito mestiço. Você olha para Paris, não existe mais a cara do francês. É uma misturada nada, e não só turistas, né? Os próprios franceses. Esse processo de transformação, se não da França como todo, mas de uma metrópole, mostra um efeito do processo de globalização. Com a imigração, com o turismo, e com uma mestiçagem muito acentuada da população. Hoje em dia, você não consegue chegar num lugar desse, olhar e falar assim, Brasil é muito diferente, em termos de coloração, em termos de mistura. Não, extremamente misturada. E você olha franceses, né, mas que, na verdade, se você poderia dizer, poderia ter a cara de qualquer outro país. Não são mais identificados etnicamente. Isso é um efeito muito claro da globalização. Isso também porque Paris é uma metrópole global. É uma metrópole, dentre outras. Então, para essa globalização, ele é assimétrico. Uma Paris, uma Nova York, até mesmo estados menores, você tem um processo de globalização e até mesmo de conexão com redes globais, até fluxo de migração, fluxo de turismo, também de composições multiculturais, até interculturais, muito acentuadas. O que não quer dizer que a França profunda seja isso. Né? E aí você tem uma partição muito grande entre uma Paris que é mais de esquerda e uma França profunda que é mais de direita, que tem uma característica mais de uma França tradicional e que diz, eu quero, essa globalização não me favorece. Então, até para olhar dentro de certos países, você percebe um misto entre uma radicalização, aprofundamento de um processo de globalização cultural e até mesmo, digamos, etnobiológico, no sentido de mistura de nacionalidades, de etnias e tudo mais. E você tem um movimento de reação anti-globalização com a ascensão de uma direita que fala em nome de uma França profunda, que não faz parte disso, e até vê os prejuízos desses processos, da perspectiva de não se ver incluso, ver prejudicado, como não tendo vez e voz
dentro das decisões políticas, que tem a ver com turismo, tem a ver com ampliação de mercados e tudo mais. Acho que tem aí um ponto que vocês dois colocaram, né, que parece que o conceito de globalização ele guarda em si muitas coisas, né, e talvez seja prudente realmente pensar nas suas dimensões diferentes, talvez abrir a caixinha da globalização e decompô-la de alguma forma, para conseguir entender melhor, né, o que está acontecendo agora. Porque se a gente olha para o caso do Trump, em particular, com as políticas tarifárias, né, o que ele está fazendo? Né? Ele está, de certa forma, reagindo ao que ele percebe ser um desequilíbrio na balança comercial estadunidense, na relação dos Estados Unidos com outros países, em particular com a China, mas, enfim, o ponto principal depois de um processo de desindustrialização nos países centrais, como, por exemplo, os Estados Unidos, você tem a terceirização e o deslocamento dos empregos industriais, né, os empregos de indústria para outros lugares, né, nomeadamente a China, por exemplo. Né. Depois desse período de desindustrialização, você cria aí um problema, um vácuo, né, das pessoas que trabalhavam nessas indústrias ou ligadas a essas indústrias e que agora se veem, né, desamparadas, desvalidas. Né. Você tem também um deslocamento dentro da economia nacional para um setor mais de serviços, um crescimento de uma classe gestora, o fortalecimento do setor tecnológico, coisa e tal, que, de certa forma, sufoca o que antes era a classe trabalhadora típica, né, norte-americana, especialmente a classe trabalhadora mais branca. Né, e também, de certa forma, afeta os setores agrários, né, porque nunca foi um setor agrário tão assim substantivo, mais ainda com a entre aspas, terceirização desse tipo de produção para nós aqui na América Latina, como agrários exportadores, isso também significa um sufocamento desse setor lá. Né? E esses são os eleitores do Trump. Né? Essa galera que elege ele é a galera que simpatiza com esse tipo de política um pouco mais nacionalista e protecionista. Né? A ideia, então, é trazer os empregos de volta para os Estados Unidos através, então, de uma política nacionalista protecionista. Só que a gente sabe que isso esbarra, né, nos problemas muito reais de uma economia que está relativamente integrada, né, globalmente. E aí, integrada não quer dizer harmonicamente integrada, quer dizer interconectada. Né? E aí, nesse caso, eu concordo com o André que existe um mínimo comum da globalização que já não é reversível, né? Tanto dado pelas tecnologias de informação e comunicação, como pela implicação mútua das cadeias produtivas. Não tem como reverter isso, né? Pelo menos não imediatamente. E certamente não com políticas tarifárias muito radicais e ríspidas. Né? Isso não vai reverter o processo de globalização da economia. Né? Tanto que os setores financeiros nos Estados Unidos continuam sendo muito internacionais e globalizados, independente do que o Trump quer fazer ou deixar de fazer. Né? A capacidade o capital financeiro permanece completamente móvel e precisa permanecer móvel para sobreviver. Né? Ele não funciona em fronteiras nacionais, pelo menos não na escala que existe agora. Né? Eu acho que é curioso, né? No livro lá no Onde Aterrar, do Bruno Latour, o Latour vai falar que o Trump ele representa uma coisa nova, que é uma junção de um nacionalismo étnico baseado na exacerbação do local, né, da fronteira do local, daqui, com o globalismo expansionista, né, do mercado. Né? O Trump vai combinar essas duas coisas. Isso ele escreveu lá no primeiro mandato. Agora, talvez a gente tenha que mexer um pouco nisso aí, pensar isso um pouco melhor. Mas, mesmo assim, ele traz uma categorização que eu acho muito boa para pensar essas frações, né, dos movimentos de globalização e desglobalização. O Latour vai falar de 4 tipos. Né? Tem os dois polos principais, que é global e local, e cada um se divide em 2. Né? Você tem o global mais e o global menos. O global menos ele está ligando a essa tendência de expansão e homogeneização da qual o Paulo falou, que é a expansão de uma única visão de mundo e um único modo de se organizar para o resto do mundo. Basicamente, a expansão do capital na sua configuração neoliberal.
né? E o global mais, a globalização mais, diz respeito a essa abertura para novos modos de entender o mundo, para pluralidade, para maior para multiplicação de identidades, de culturas, de modos de vida e tudo mais, né? Do lado do local, você tem mais ou menos a mesma coisa. No local menos, ele está falando desses fundamentalismos étnicos nacionais de grupo, né? O reacionarismo, conservadorismo que a gente vê em grupos como, não só nos Estados Unidos da extrema-direita lá, mas a direita aqui também, e você vê também pululando aí, sempre vivo nas guerras étnicas que a gente tem ao redor do mundo, né? A Rússia é um exemplo um pouco disso também, né? Que mistura um pouco essa globalização menos com o local menos, né? O projeto da expansão da Rússia, o projeto da expansão do Estado sionista também, em Israel, enfim. E o local mais, que é a ideia de que ter um pertencimento local a um território, a uma matriz cultural, né, é um princípio para a pluralização, certo? É um pouco mais, é uma ideia do local mais aberto, né, com fronteiras mais abertas. E isso está ligado, por exemplo, a movimentos sociais, né, como o movimento da economia solidária, por exemplo, que é um movimento eminentemente local, é um movimento de desenvolvimento territorial local. A solução ali para a economia não é uma solução que passa pela escala global, veja, é uma solução que passa pela escala do local, mas é uma escala do local que pressupõe essa possibilidade da abertura a partir do local. Só que para se abrir, para pluralizar, tem que haver um mínimo de enraizamento naquilo que são as relações ali, do território, né, para que o negócio não corra solto, não pareça demasiado desvinculado dos modos de vida, de existência das pessoas concretas ali no mundo, né, vivendo no mundo delas. Eu acho que essa divisão ajuda a pensar um pouco isso, porque ajuda a gente a perceber que, bom, eu acho que não existe chance de desglobalização do ponto de vista informático, tecnológico e do ponto de vista econômico, mas eu acho que a gente tem que lidar com a possibilidade de uma desglobalização política e cultural. Porque eu acho que o multiculturalismo e a pluralidade cultural não é tão assentada quanto a gente acha que ela é. Eu acho que existe chance, né, e esses movimentos mais fundamentalistas, assim, né, de inspiração étnica mostram isso, aí ainda existe uma potência muito grande nos projetos políticos de purificação, né, nos projetos políticos de negação da alteridade. Eles ainda estão muito vivos, né, a despeito de todas as evidências de miscigenação e mistura cultural que a gente tem no mundo. Né, eles continuam, talvez não só a despeito, mas por causa disso, né? É o que o Appadurai vai argumentar isso também, né? Da violência íntima que vem a partir da multiplicação e da pluralização da cultura. Ele vai falar sobre de que esse tipo de violência étnica se baseia justamente no medo da proximidade do outro, né? Que o outro está tão perto que a violência se torna, por isso mesmo, cada vez mais exacerbada, porque você tem que extirpar aquele que está próximo, né? Não é aquele que está distante, é aquele que pode ser seu vizinho, seu irmão, seu companheiro, enfim, né? E aí a violência, então, interétnica ficou tanto mais exacerbada e intensificada por isso, né? Então, eu acho que ainda existe lugar aí para desglobalização nesse plano e talvez também no plano político, né? E aí, enfim, pensar em termos desse tipo de política nacionalista mesmo, né? De identidade nacional, de identidade cultural, da marcação, enfim, do projeto da Rússia, da grande Rússia, projeto da grande Israel, projeto do grande Estados Unidos, né? E aí eu acho que talvez a gente possa pensar e requalificar a questão da desglobalização por aí, né, por essas duas frentes. E ver o que enfim, como esse descompasso entre esferas, né, soando bem funcionalista aqui, mas como esse descompasso entre as esferas gera efeitos muito interessantes, né, muito interessantes não, mas muito específicos do mundo contemporâneo. Tem conceitos, né, que eles ganham certa conotação e é difícil você desmontar essa conotação dele. Esse conceito de globalização, sobretudo pensando na América Latina. É muito difícil separar globalização de desenvolvimento de um capitalismo global, né? no molde do liberal norte-americano, tradicionalmente. Acho difícil. Mas, na verdade, porque mesmo a questão do desenvolvimento das tecnologias, da comunicação, está muito ligado a quem tem mais poder econômico e financeiro. Né? Então, o desenvolvimento da IA na América Latina é muito insuficiente quando você pensa nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Índia, né, em outros lugares que o
o desenvolvimento tecnológico de ponta está muito mais avançado do que aqui. É como se até o próprio empresariado, os políticos não têm muita consciência, eles estão tão fascinados com outras questões em termos de organização do poder e da dominação, que eles não conseguem entender a importância do Estado-nação, como um dispositivo de presença territorial a nível intercontinental e intercontinental. Acho que as elites não têm essa visão. Talvez os intelectuais tenham, mas pelo menos alguns campos intelectuais. Eu acho que o Brasil começa a se mover, alguns outros países começam a se mover, mas, em geral, assim, é como se as elites tivessem dificuldades de se situar fora da Guerra Fria ainda. É como se tivesse muito prisioneiro da Guerra Fria. Ela não existe mais, mas as elites continuam prisioneiros da Guerra Fria, os militares continuam prisioneiros da Guerra Fria, e o mundo vai se movendo entre os Estados Unidos, Rússia e China. Você abre a mídia, a Folha de São Paulo, você vê a mídia, abre a mídia, está latente esse confronto do Ocidente com o Oriente, e é o Irã e a Israel, a guerra é relatada como quase um jogo de futebol, no qual nós temos do nosso lado, nós somos aqui de judeu com a bandeira, aí está o Lula, que é o comunista, que está com os palestinos, com os árabes. Quer dizer, é uma espécie de uma simplificação, uma leitura simplificada a partir dos fenômenos mundiais, globais, a partir da visão colonial. Entendeu? Eu acho que isso é uma questão importante, e o desafio de se abrir esse conceito, sair desse conceito viciado de globalização como uniformização planetária, guiado pelo Ocidente, pela ocidentalização, para entender a complexidade de situações do sistema mundo. Talvez o produto mais eficaz da globalização seja as suas consequências étnico-raciais. Porque, de onde você olha que, de fato, a tentativa de expansão do sistema mercantil e do sistema colonial vai gerar os Estados nacionais. Isso é muito claro. Desde sempre, a colonização planetária é marcada por a organização de Estados nacionais. Então, veja, os Estados coloniais na África, depois da África, foram fundados Estados nacionais. Na Ásia, na Índia. A Índia era centenas de pequenas cidades ou territórios autônomos que se tornam um Estado nacional. O inglês ajudou, em alguns casos, também a fazer essa uniformização cultural. Veja o que é o Irã hoje, o que é o Iraque, o Egito. Então, você veja assim, a ideia de Estado Nacional não deixa de ter sido muito importante. Eu tive um colega meu que era africano, era um economista africano, ele dizia, ele era do Zaire, não sei se hoje se chama Zaire, ou Congo, acho que é Congo, né? E ele agora é República Democrática, República Centro-Africana, se não me engano. Aí ele dizia o seguinte, Paulo, o equilíbrio é muito precário, porque quando os franceses se retiraram, então fizeram um movimento de eleger o presidente, era alguém do grupo étnico do norte do país, o vice-presidente era alguém do grupo étnico do sul do país. E a distribuição da organização da burocracia foi toda feita em função de organização dos grupos República étnicos. Democrática do Congo. Tem o Congo e tem a República Democrática do Congo, que era o antigo Zaire. Antigo Zaire. Então, ele dizia, é um equilíbrio precário político a partir dos grupos étnicos, como eles se compõem dentro da formação da burocracia estatal. Então, veja que isso é uma coisa importante, que a nível mundial, você vê de fato o surgimento do Estado Nacional, ou de um Estado burocrático, não sei se é nacional, não sei se a palavra nacional é a palavra adequada, mais uma vez a palavra nação pode dar vários erros de interpretação, mas de estados burocráticos que permitiram organizar a exportação de matéria-prima, importação de manufaturados a nível mundial. Então, você vê na África, na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, para onde você vai, você vê essa fórmula foi muito bem sucedida. E essa fórmula está aí. Então, se a gente pudesse falar de uma globalização bem sucedida, eu não diria do ponto de vista das mercadorias, mas do ponto de vista da organização política dos territórios, dominando para administrar os grupos étnicos. Né? É o que nós vimos hoje ainda, né? No Iraque, a questão do Iraque, a questão de onde os americanos entram, porque eles não têm esse entendimento do problema étnico, econômico, quando eles entram, eles geram a destruição dos laços sociais e culturais e étnicos. Então, esse, para mim, é um grande problema
que está acontecendo hoje a nível mundial é o fato de que não se consegue entender que, atrás da ideia de Estado Nacional, existe, na verdade, uma complexidade étnico-racial que ela foi esmagada ou foi, de certa forma, manipulada pelos processos coloniais. E eu acho que isso está voltando em força no momento presente. Então, de parte do que a gente chama de desglobalização, é o retorno de lutas étnico-raciais extremamente importantes e que tenham sido reprimidas pelo processo de colonização planetária, sobretudo a partir das grandes potências ocidentais, né? Europeias e norte-americanas. Eu acho que isso é importante. Só complementando outra coisa importante, assim, que a gente tem que ver no caso da América Latina, essa questão de globalização e desglobalização, a questão da relação do ouro com o lastro, da moeda do dólar com o lastro ouro. Em 1970, quando houve o descolamento, o governo americano, o Central Reserve, né? Federal Reserve, pode emitir quanto quiser, porque não tem mais obrigação com o lastro ouro. Isso também levou todas as moedas não ligadas ao dólar, e outras moedas um pouco mais fracas, a ter que não tem mais ouro para comprar, tem que comprar os títulos da dívida americana. Então, os americanos lançam o dólar quanto quiser, na quantidade que quiser, porque não tem mais lastro ouro, o próprio lastro é o dólar, e as outras moedas têm que comprar dívida americana para poder ter acesso a um lastro de equivalência com o dólar. Eu acho que isso gerou um grande problema a nível global, pelo menos do sistema norte-americano, do sistema colonial norte-americano, imperial norte-americano, e que está se esgotando no momento presente com o Trump. O Trump hoje é reflexo de uma sociedade que está empobrecendo, porque perdeu de vista os trilhões de dívidas da americana que não tem mais como ser paga dentro de uma perspectiva de um dólar que está enfraquecido, porque não pode mais cobrir, e os próprios estrangeiros que compravam esse lastro ouro, essa dívida norte-americana, para ter um lastro nas trocas internacionais, estão vendendo. A China tem vendido muitas ações da sua dívida com os norte-americanos. Né? Então, isso, mais o problema com a Rússia, de não ter mais, digamos, confiança nas transações internacionais em dólar, isso vai gerando também uma desorganização, a gente poderia falar de desglobalização da moeda, do dólar também. O dólar deixa de ser o lastro central na organização das trocas internacionais. Então, são muitos elementos que nós estamos conversando aqui. Elemento do Estado Nacional, elemento dos conflitos étnico-raciais gerados pelos Estados Nacionais, o problema é que não tem mais lastro ouro para o dólar e nem para as outras moedas, o problema do endividamento dos títulos norte-americanos, que já não funciona mais direito, todo mundo está querendo se desfazer, ninguém quer mais guardar título da dívida americana, quer se desfazer, aí o dólar vai de água abaixo. Eu acho assim, tem uma complexidade na organização do sistema mundo hoje que merece um aprofundamento, sobretudo a partir, aí eu sempre acho que tem que contextualizar a crítica anticolonial, uma crítica pós-colonial, contextualizando historicamente de onde nós estamos falando, de onde nós estamos construindo nossas narrativas de entendimento do poder global, do poder continental. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão de pensar de uma forma genérica a questão do poder. Eu acho que os intelectuais têm que reorganizar suas práticas nesse sentido de terem mais objetividade no entendimento do que está acontecendo, para além das narrativas mais usuais dentro da lógica acadêmico-científica. Essa questão tem 2 pontos aí que eu destacaria, antes de retornar ao que o Lucas falou, que você falou, essa do dólar eu acho que é essencial, né? A questão da globalização, ela se combina, se articula muito fortemente, não somente com o processo que começou na década de 80, que foi com as tecnologias de informação e comunicação, que deram um novo patamar para a financiarização do mundo, para novos avanços do capitalismo, uma efetiva mundialização do capitalismo alavancada pela financiarização e pela integração dos mercados globais, teve isso, mas eu acho que, digamos, o vetor disso também foi a quebra do padrão ouro estabelecido por Bretton Woods e o dólar como sendo a moeda que daria lastro, não havendo lastro ouro, e daria uma confiabilidade. O próprio Estados Unidos, de alguma forma, está destruindo essa confiabilidade do dólar como reserva de valor, né, e como garantia. E eu acho que, de fato, os Estados Unidos, como um país superendividado, depende do dólar como moeda internacional. E de fato, uma parte dos conflitos geopolíticos globais e que tende a se acentuar
né? Se você percebe a característica dos Estados Unidos da América, é que, digamos, os Estados Unidos é capaz de fazer tudo para não largar o osso, né? Para manter um certo tipo de hegemonia que já está perdida, em vários sentidos. Um deles é conseguir manter o dólar como uma moeda. Só que não tem como se impor efetivamente, né? Existem tanto Estados-nações quanto também os movimentos do capital internacional podem ir encontrando também formas de substituir o dólar, né? Isso induzido por Estados-nações, como o Brasil volta e meia tenta fazer isso, por meio da sua diplomacia, por meio de acordos particulares, seja por meio de decisões de atores econômicos que não veem mais o dólar como sendo uma reserva de valor confiável. Uma parte do jogo, do processo, aí no caso não seria uma desglobalização, na verdade seria até um aprofundamento da globalização, você conseguir sair do padrão dólar, em que você, na verdade, não teria a globalização com um hegemon, com digamos, a Pax Americana, mas sim o surgimento de uma ordem global que tenha alternativas no processo de transações financeiras e que outras moedas se afirmam, e você tem um descentramento dessa capacidade de controle dos fluxos por meio da moeda. Eu lembro do José Luiz Fiore, da Maria Conceição Tavares, chegaram a investigar o pessoal da UFRJ sobre o lugar da moeda como veículo principal do imperialismo, né? Norte-americano. Isso não há dúvida. Uma outra coisa que me veio do que você falou antes, Paulo, me lembrou o Samuel Huntington, do Choque das Civilizações. Porque o Samuel Huntington, que publicou esse livro na década de 90, ele foi lido, mais representante de uma certa visão de um conservadorismo norte-americano, é uma resposta do conservadorismo norte-americano, que não necessariamente se confunde com o Partido Republicano, e, curiosamente, aquilo que o Trump veiculou no seu primeiro mandato era de uma coisa mais próxima do Samuel Huntington, e que, nesse segundo mandato, não sabemos o que vai acontecer. Mudou muita coisa de lá para cá. Qual era a ideia? A de que o Ocidente, o argumento do choque de civilizações, o Ocidente tentou impor seu padrão ocidental para todo mundo, e incendiou o mundo, e o momento agora era de o Ocidente se recuar, não querer democratizar ou criar padrões sobre outros países, invadindo, fazendo guerra, mas de aceitar que os pontos de fricção do mundo hoje seriam civilizacionais, e reconhecer as características, vias próprias de civilização, com características, consistências próprias, né? E aí o Samuel ele analisa esse padrão euroasiático lá da Rússia, China, América Latina ele fala como o resto, né? Tem um lado bem norte-americano de olhar a América Latina, mas com um padrão de civilização, suas características próprias, o ocidental, ele vai analisando o árabe, né? O Oriente Médio, e vai dizendo, temos que recuar, né? É uma crítica da política externa norte-americana, e dizendo de respeitar essas fronteiras, que tem um pouco a ver com as fronteiras étnico-raciais também, né? Civilizacionais, étnico-raciais. O Trump ele veiculava isso muito no primeiro mandato, né? Os Estados Unidos cuidar do seu próprio quintal, né? Isso está no lema, Make America Great Again, de cuidar do seu próprio quintal e não intervir. O Trump 2, a gente já vê que, ainda que tenha repetido isso, tem uma veia imperialista, né? Groenlândia, Canadá, bombardear o Irã, o que não é uma grande surpresa. Eu acho que o Biden também faria a mesma coisa no contexto atual. Com Israel bombardeando o Irã, o Biden provavelmente também entraria, o Partido Democrata também entraria nessa. Mas já é um tipo de política que não é de alto recuo. Isso é bem interessante, e que a tendência, dentro da reconfiguração da geopolítica global, com a ascensão, sobretudo, da China, a tendência dos Estados Unidos ter mais, realmente, uma postura intervencionista para não empobrecer, realmente, para não perder, que tem um pouco a ver com a autossobrevivência deles. Não é somente visão de ator hegemônico, a autossobrevivência. Se ele perde certo tipo de controle do processo de globalização, eles viram um paizinho muito pequeno em comparação à sua história. Você pensa um país endividado, né? Se ele perde o controle do dólar, ele está ferrado. Os Estados Unidos está ferrado completamente. E também algumas coisas geopolíticas, por exemplo, controle do Oceano Pacífico. É fundamental para os Estados Unidos na sua formação. Por isso que eles invadiram Filipinas, fizeram guerra na Filipinas para controlar uma ilha, para conseguir controlar o Pacífico. Então, tem alguns pontos de fricção
Eu conversei isso com o Marcelo Gaucher a respeito da parte geopolítica. O cara, além disso, domina muito bem essa questão. A gente conversou sobre isso, sobre esse aspecto muito importante da política norte-americana. Como é que o Oceano Pacífico está dentro do jogo, da leitura deles, né? E a preocupação que tem da China controlar o Pacífico. Até comentei com ele, o Porto do Peru, que é um porto financiado pela China, controle chinês. Imagina isso, como é que isso afeta o interesse norte-americano. Né? Você ter uma conexão direta América Latina, América do Sul com China, e o fluxo de mercadoria direto para os portos chineses. São questões bem delicadas. Sobre o que o Lucas falou, eu acho que estou muito feliz de pegar o Latour, do onde aterrissar, né? Essa questão global menos, global mais, local menos, local mais, eu acho que arruma bem a discussão e me faz lembrar também que o Latour ele faz uma apologia à Europa no final, né? Dessa discussão, ao projeto europeu. Eu acho que pensar o projeto europeu dentro dessa discussão, o que seria ser a Europa, como uma possibilidade de um global mais e local mais, é muito importante. A gente conseguir conjugar as duas coisas, a crítica do colonial, digamos, do colonialismo, e também entender que a Europa e o próprio Latour, não por acaso, disse, não, a Europa tem um papel importante hoje no mundo, se souber seguir por caminhos possíveis, né? Isso é uma leitura que eu tenho, também, conversando com o Gaucher também, a perspectiva seria essa: a Europa teria que se autonomizar em relação aos Estados Unidos, né? Sair da dependência. Vai conseguir? De que forma? E como até um movimento de saída da dependência em relação aos Estados Unidos pode levar a uma resposta de enfraquecimento da Europa, até mesmo empurrando uma guerra, né, que seja ainda mais dentro do solo europeu. São questões de geopolítica, né, que é o realismo político que eu falo. Né? É importante olhar pelo real político. Não somente ficar falando de valores, mas pensar o real político, porque a geopolítica ela é de remexer o estômago, muitas vezes, e tentar entender os interesses, as relações de poder e como que elas podem ser encaminhadas. Sobre essa questão do Latour, e aí, reforçando o que o Lucas falou, e o Paulo também, tudo se joga na questão do território. Só que aí não é só território nacional. O Latour fala do território de vida, que pode ser de redes que ao mesmo tempo são locais globais, né? Esse olhar para o território de vida, a defesa da sua própria vida, dos seus meios de vida, é uma das coisas mais importantes que o Latour traz à cena, que tem a ver com uma resposta à ideologia da globalização, que, para Latour, tem a ver com a ideia do modernismo. Ser modernista é dizer que não vivemos em lugar nenhum em tempo nenhum. Dizer que pairamos no ar, que vemos o mundo do ponto de vista de Sírios e que não temos espaço-tempo, não temos território. Latour fala, não, temos território e temos que defender os nossos territórios de vida. Isso é uma forma de responder a uma visão da globalização tosca, que é um processo de homogeneização, de padronização de formas de vida a partir de uma ideia de que não vivemos em canto em lugar nenhum. Isso tem a ver com difusão do American Way of Life, né? Quando tem os movimentos conservadores, ou até mesmo com algumas características fascistas, dizendo queremos defender o nosso território, também tem a ver com padronização da forma de vida, invadidos por fluxos de mercado, padronização de seu território a partir de uma ideia de indústria de turismo ou de apenas ciclo de mercado. As pessoas falam, não, mas temos nossa cultura, nós temos nossa forma de vida, a gente não quer viver em função de uma ideia de que vai ser bom para todo mundo que nós sejamos invadidos por coisas que são estranhas a nós. Isso pode ter característica xenofóbica, mas pode ter outras características. Uma pessoa numa cidade que simplesmente vive 100% invadida por turistas. A pessoa fala, não quero isso. Isso vai estragar minha forma de habitação, minha forma de viver no meu território, as condições de vida cívica. Então, são questões relevantes a serem debatidas. Obviamente, a questão ambiental entra junto com isso também. Eu acho que o Paulo tocou aí num momento histórico importante, né, que é esse momento aí da década de 70, o colapso do acordo lá de Bretton Woods e tudo mais, que foi o início realmente da expansão da globalização do sistema financeiro, em particular, né. E é sempre interessante lembrar que isso, né, esse contexto foi muito informado por duas guerras no Oriente Médio, né, a Guerra de Yom Kippur e a Revolução Iraniana na década de 70, que aumentaram os preços do barril de petróleo e, enfim, desencadeou todo o problema da recessão e da inflação nos Estados Unidos, adotaram a política deles lá de juros baixos, depois emprestaram para a América Latina se endivida,
aí tem o choque de juros, aí tem a crise da dívida aqui, e a imposição, né, da doutrina da austeridade neoliberal, né, pelo FMI, pelo Banco, né, pelo FMI principalmente, né, e por esses países centrais em cima dos países da América Latina, né, que inauguram um novo momento de dependência e de imperialismo no mundo globalizado, né. Mas é importante pensar isso, né? É importante pensar o quanto a globalização está ligada a essa expansão não só do poderio bélico, do domínio territorial, mas também de um sistema financeiro que se desnacionaliza, né? Eu acho que é importante pensar também em que medida a nação e o Estado perdem função, né, no sentido de não serem mais necessários à manutenção desse tipo de elite financeira. Será que são ainda? Em que medida são? Né? Porque mesmo a elite financeira, apesar da sua capacidade de abstração de um território, ainda necessita de alguma base territorial, ainda necessita de acordos legais, né? De alguns mecanismos jurídicos. Esses mecanismos jurídicos têm que passar pelo Estado, de um jeito ou de outro, né? Então, nesse sentido, não há... eu não acho que há um horizonte do mundo sem Estado, necessariamente. Acho que um mundo sem Estado-nação, ok, mas um mundo sem Estado, nem tanto, né? E tudo isso coloca aí o problema, né, novamente, de em que medida a desglobalização ou esses movimentos de nacionalização, por exemplo, no caso do Trump, ou a gente pode pensar no caso da Rússia também como uma ideia, da China, né, dessas grandes potências. Todas essas grandes potências hoje adotam políticas de desenvolvimento nacional, né, e políticas de desenvolvimento nacional que estão vinculadas a uma presença marcante no mercado global, né. Então, as duas coisas não estão em oposição de maneira alguma, né. E aí eu acho que o caso que André coloca, né, da relação com o Oceano Pacífico, né, da saída para o mar, isso inclusive é um argumento, né, econômico antigo, né, de que países sem saída para o mar tendem a ser países menos desenvolvidos, né, porque isso está ligado, né, à conexão com o mundo de fora, né. É lógico que isso não faz sentido pensando na relação colonial. A Rússia e da Ucrânia tem a ver com a saída para o mar também, né? A saída para o mar. Mares quentes, não mares gelados. E aí, ainda aí a gente recoloca, então, o problema dos fluxos, né, dos fluxos de pessoas, de bens e de tudo mais, né. O fato permanece que isso é uma metáfora, é um exemplo que o Giddens dá nesse livro lá no Mundo em Descontrole, né, de 99, que eu acho muito bom para pensar essa questão da realidade da globalização, que ele vai dizer, olha, hoje, ele falou na década de 90, você tem uma movimentação de trilhões de dólares por dia na economia mundial. Para você movimentar um baú de ouro há uns 100 anos atrás, uns 200 anos atrás, demorava mais de um mês para você conseguir sair de um país para o outro. Hoje você consegue movimentar trilhões e trilhões de dólares no mesmo dia, né? Isso é esse tipo de coisa que não dá para reverter, a não ser que haja um colapso energético e tecnológico. E aí esse é o último ponto para mim, que eu acho que é a última face dessa questão da globalização, que é a face ambiental e climática, né? E aí que o Latour coloca a outra dualidade que ele coloca em cima do global local, né? Que são os fora desse mundo e os terrestres, né? Que para ele a diferença política marcante hoje é essa. É a diferença entre aqueles que reconhecem que a gente vive na mesma terra e que por isso a gente precisa pensar os problemas dessa terra enquanto seres implicados nela, e aqueles que procuram um outro mundo, né, que olham para fora, que, enfim, querem fazer seus foguetes e suas subestações espaciais para ir para outros planetas, né. Eu não acho que é por acaso, eu não acho que é palhaçada o Elon Musk e o Jeff Bezos ficarem querendo explorar o espaço, né. O problema do espaço, do território, está aí, está colocado, né. E talvez essa seja uma grande divisa hoje, né? Não é a divisa entre quem quer um mundo globalizado ou não. A divisa é entre quem acha que a gente está no mesmo mundo e quem acha que não, né? Ou mais ainda, quem acha que a gente tem um mundo para preservar, né? E aí a imagem do globo é essa, não é a imagem do globo interconectado pelas trocas econômicas, é a imagem do globo como uma cadeia, um ecossistema, né? Um ecossistema. Bem precária, frágil.
Bem precário e frágil, por isso devendo ser cuidado, né? Eu acho que o ponto é só para terminar realmente a minha fala, porque eu acho que você provocou um ponto, e o Brasil nessa história, né? Eu acho que o que me faz pensar a partir da tua fala, também da fala de Paulo, é que havendo processo de globalização, desglobalização, que estão juntos também com o processo de mudança do regime climático, o Brasil é um dos países que mais tem vantagens diante disso tudo, desses processos de crise. É um país do maior de biodiversidade do mundo, é um país que tem uma população, o que dá condições de ter uma economia bastante endógena e, ao mesmo tempo, é pouco povoado. É um dos países menos povoados do mundo, ou seja, não tem uma superpopulação. Na verdade, uma política bem feita, você pode desconcentrar a população das metrópoles e aproveitar melhor o próprio território sem degradar o ambiente. É um país dos poucos do mundo que consegue todos os recursos que precisa no seu próprio território, sem necessariamente degradá-lo, sobretudo recursos básicos de alimentação e de uso do território, do solo, sem precisar invadir, degradar a floresta, somente recuperar áreas degradadas, já conseguiria milhões e milhões e milhões de hectares. Então é um país que tem uma vantagem muito grande. Você pega esses outros países, esses países europeus que cabem dentro de um estado brasileiro, por exemplo, você pega uma Alemanha, bota dentro da Bahia, né? E dentro da Bahia tem a Alemanha. A Alemanha cabe dentro. São estados que eles dependem muito de processo de globalização. Eu acho que o ponto é esse. A rede de trocas internacionais de mercadorias, sobretudo do ponto de vista primário, né, alimento, indústria de base, os recursos primários, água, acesso à água. Tem países que têm acesso à água, pode gerar uma crise enorme da população por não ter água própria. A gente tem as maiores reservas de água do mundo no momento de mudança climática, né? Reservas. E o que é trágico nisso tudo? É que é um país que tem uma oportunidade única, talvez o único país comparável em termos de possibilidade é os Estados Unidos da América, em termos de possibilidade de territórios, e a gente sabe o que ele é. O Brasil tem muito mais possibilidade do que a China, por exemplo. A China teve problemas gravíssimos a enfrentar, só a pensar a superpopulação que tem de 1,2 bilhão. Uma boa parte do território, que é quase o tamanho do Brasil, um pouco maior, uma boa parte não é habitável, né? Brasil é habitável e produz 4 estações por ano. É o único país do mundo que produz nas 4 estações do ano, sem nenhum problema, né? Não tem catástrofes ambientais também. E qual é o problema do Brasil? Falta de elites, falta de elites efetivas, elites intelectuais, elites políticas, que têm uma visão de projeção. Foi o Lucas que falou sobre... você pega esses países, processos de política de desenvolvimento nacional, você tem elites. Elites autoritárias, como a chinesa. Eu não sei, Rússia eu não sei se é um caso específico disso, porque é uma coisa muito, muito peculiar, mas China tem uma elite. Estados Unidos tem uma elite que preda boa parte do mundo, mas tem uma elite, tem uma visão de país dirigida. E o Brasil? O Brasil, ele pela falta de elite, pela falta de visão, que é um problema clássico, né, da leitura sobre dependência, só pegar o próprio Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, lendo sobre a questão do problema das faltas de elites, empresariais também, né, não só políticas e intelectuais. Você tem um país que tem tudo na mão e destrói tudo numa visão imediatista, né? Isso que é trágico no Brasil, né? Você vê um processo hoje no contexto brasileiro, a conjuntura política, você percebe que tem elites que trabalham para tornar um país inviável em 20, 30 anos, no momento que é o país mais viável do mundo, diante das mudanças em curso. Eu acho que o contexto atual, o desmembramento, desglobalização, reorganização de potências mundiais, de fato, coloca uma outra dimensão sobre a questão da relação de conservadorismo e modernização. Né? Eu acho que, de fato, o conservadorismo, antes quando nós falávamos de conservadorismo, até 2 décadas atrás na sociologia, estava muito ligado à espécie do agrarismo, né? Assim, a saudade da sociedade rural, da sociedade tradicional, e inclusive parte das oligarquias também muito ligada ao mundo rural, ao despotismo, ao mandonismo, ao clientelismo. Então, há um tradicionalismo ligado a isso. Eu penso que esse tradicionalismo ele se transformou em uma outra coisa.
Quer dizer, aquele tradicionalismo, parte das elites, retomando a questão das elites aí do André, eu acho que as elites eram tradicionalistas, elas não eram necessariamente antissociais, elas até eram comunitaristas, no sentido assim, de que na minha cidade eu protejo as pessoas, eu protejo as pessoas que vivem comigo, na minha propriedade, na minha cidade. Havia uma espécie de um comunitarismo autoritário que funcionava no sentido de organização das redes locais de sobrevivência das populações. O que me parece é que esse tradicionalismo mais arcaico, mais agrário, ele foi talvez transformado por outro tipo de tradicionalismo que é antissocial. É um tradicionalismo antissocial. Se antes, eu acho que o tradicionalismo nunca foi totalmente social, essa questão da organização do trabalho, do mercado de trabalho, das liberdades cívicas, digamos que as elites tradicionais nunca foram muito favoráveis a isso. Mas, de certa forma, construía um mecanismo de cooptação entre o público e o privado que permitia administrar os perigos do social, como questão de polícia, administrando também do controle dos cargos, no plano local e regional, administrando, digamos assim, suas comunidades, seus rebanhos eleitorais. Eu acho que aconteceu alguma coisa que, com a expansão do agronegócio, de que essas elites tradicionais elas hoje são cooptadas pela questão da ideia da exportação, de matéria-prima e desmatamento, e que eles, de fato, eles se tornaram antissociais, eles se tornaram aversos ao social. E aí é o tradicionalismo formado pelas elites financeiras tradicionais, internacionais, que são tradicionais no sentido que são antissociais, são antiliberais no sentido clássico da palavra, são antissociais, elas não têm compromisso com políticas sociais, eles são voltados para mecanismos de acumulação, e que se casam um casamento com essas elites agrárias brasileiras que se modernizaram no campo. Então, o agronegócio é uma mistura dos fazendeiros, das oligarquias rurais, agrárias, modernizadas, não do ponto de vista tecnológico, mas modernizadas no sentido que entraram no mercado financeiro, na lógica do capitalismo financeiro especulativo. Então, botar um boi, uma vaca numa área, você vai ter daqui a pouco 2 vacas, você não precisa trabalhar, na verdade, não precisa de muito uma economia extensiva. Mas como ela está ligada ao agronegócio internacionalizado, com muitas saídas para fora em termos de exportação pelo capital internacional, de certo fato, elas passam a se enriquecer de nível exagerado com relação ao que elas eram há 30 anos atrás ou 40 anos atrás. Elas fazem parte do agronegócio, mas, na verdade, elas não conhecem modernização tecnológica como uma parte do agronegócio conhece. Elas continuam a manter um pouco seu perfil tradicional e antissocial. Eu vejo então aí um grande problema, porque, por esse lado, outro lado do problema, mas quando o país ele não consegue mais se desenvolver, como antes, na época do nacional desenvolvimentismo, então a luta dos abutres pelo recurso disponível no orçamento é total, seja pelo judiciário, seja pelos políticos, seja pelos empresariários parasitas. Então, é uma espécie de uma luta de abutres para saber quem consegue comer um pouco da fatia que resta. Uma luta insustentável, né? Isso que é bizarro. São processos de luta de visão curta, insustentável, autodestrutivos. Né? Exatamente. É dramático. A sociologia... O Cahiers sempre diz uma coisa que eu acho que ele exagera um pouco, mas diz assim, a sociologia nasce como um projeto anti-utilitarista. No sentido assim, tentativa de resgatar, seja pelo Estado, pela sociedade, resgatar um espaço de preservação da vida social que não seja dominado pela mercantilização. Tem alguns problemas nessa enunciação dele, mas tem uma coisa interessante de que a sociologia tem que guardar um pouco o seu lado de rebeldia, de contestação e de proposição de oportunidades possíveis para um clima, uma situação como nós vivemos hoje. Quer dizer, que é uma coisa bem mais ampla do que o Brasil. O Brasil tem essa coisa bem sustentável, uma elite retista, conservadora, antissocial, oportunista, tipo abutre, tanto do ponto de vista econômico, como burocrático, como administrativo, como no judiciário. Por onde você olha, você vê isso que eu gostei de chamar a atenção, uma espécie de um parasitismo burocrático tradicionalista, que, de fato, não tem nenhuma preocupação com o que pode acontecer daqui a 20 anos. Né? Se perder
se fecha o mecanismo da democracia representativa, de repente todos podem ficar prejudicados com isso, na medida que os acessos ao poder central podem ficar muito limitados para todos. Se reduz muito para uma elite mais ligada, digamos assim, que tiver as armas, o poder, o controle do poder. Se ocorre desarranjo climático, de mudança dos ciclos atmosféricos, isso derruba toda a indústria, a agroindústria brasileira. Pois é. Aí a questão climática que o Lucas fala aí, para essas elites não existe, né? Esse pessoal não é uma visão tão pequena, rapaz. Tão preocupado com o patrimonialismo e a ostentação de riquezas, comprar carro de luxo, Jaguar, comprar isso, viagem, ter casa em Nova York, em Miami. Assim, de fato, é uma mentalidade muito colonial essas elites aí. Pois é. Você falou do colapso, eu fiquei lembrando só do preço do café, né? O preço do café que subiu, ficou subido aí, que enfim, sem previsão de reversão, né? Pois bem, podemos terminar por aqui? Tá. Vamos lá. Valeu. André, algum recado? Você está de volta da sua turnê? Alguma novidade, alguma coisa para nos contar? Turnê, né? Eu acho que a gente tem aí alguns livros para sair nos próximos meses. Eu queria só destacar, como eu mencionei algumas vezes o nome do Marcelo Gaucher, a gente vai publicar um livro de bolso dele, que é para introduzir o debate político brasileiro, dentro dessa linha que a gente já está fazendo no contexto do nosso editorial. A gente já publica pelo Ateliê de Humanidades o Pierre Rosan Vallon, que é fundamental para pensar a democracia. Publicamos Jean-Louis Laville, que também é um grande pensador do político, da democracia e da economia solidária, articulada com isso. E o Sérgio Pogan, do Sociedade em Laços, Teoria do Vínculo Social, que é um livro monumental, não só pelo tamanho, que também tem um aporte para pensar democracia, laço social, políticas de bem-estar, de igualdade. Então, a gente já tem uma linha editorial muito clara na Biblioteca do Pensamento Político e também no Cartografias da Crítica, uma agenda de enriquecimento daquilo que a leitura, pelo menos que editorial, que é muito devida à minha visão, realmente, do espaço público, do debate intelectual, tenta enriquecer um debate muito precário dentro da universidade, dentro do espaço público, sobre política e democracia, né? Então, tenta animar um debate que não tem só intelectuais franceses, mas também intelectuais brasileiros, como o Paulo Henrique Martins, né, no Crônicas da República, que também é um livro sensacional de alguém que se desafia a pensar o contexto contemporâneo e os desafios e paradoxos da nossa democracia, da nossa república, e o Marco Aurélio Nogueira, né, com o livro Democracia Desafiada. Nessa linha de incentivo a se pensar e pensar bem o fenômeno político e a democracia, a gente vai trazer o Marcelo Gaucher, e esse livro, que é um livro que introduz o debate dele, no Brasil é composto de um ensaio importante dele, que é o último capítulo do livro, que a gente também vai publicar, que é a Condição Política. O livro é As Tarefas da Filosofia Política. Vai ter esse texto, um texto fundamental, Tarefas da Filosofia Política, também um ensaio do Gaucher, Democracia de uma Crise a Outra, e termina com a minha entrevista com o Gaucher, que foi publicada no livro Ciclo de Humanidades e Entrevistas, volume 1, Democracia, Política e Solidariedade. Vai ser republicada nesse livro de bolso do Gaucher, e com isso abre a publicação dos livros do Gaucher e outros mais que virão, uma publicação bem ousada da sua obra. Aproveitando, convido vocês a conhecer esse livro do Ciclo de Humanidades que eu mencionei, sobre democracia política, solidariedade política. Está disponível no formato e-book gratuito, é só ir lá no site baixar, e também no formato impresso. Tentamos fazer o que é possível para enriquecer a nossa elite, no sentido amplo do termo, né? Vamos ver o que vence nos próximos 20, 30 anos. Se é o arbitrismo ou a reflexão democrática e emancipatória. Vamos lá, estamos na torcida, então. É isso, pessoal. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio do Conversa de Ateliê. Nos vemos daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.